Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, e aqui eu começo a sequência de vídeos sobre tópicos em métodos numéricos. Esses tópicos têm a intenção de resolver alguns problemas clássicos que são trabalhados em sala de aula em métodos numéricos, utilizando técnicas diversas. Aqui, nessa primeira videoaula, a técnica que nós vamos mostrar, o método que nós vamos mostrar, que nós vamos ilustrar, na verdade, através de exemplos, é o chamado método de Newton-Raphson para cálculo de raízes de funções. E aí, a nossa ideia aqui é mostrar dois exemplos práticos de onde se pode utilizar o método de Newton-Raphson para obtenção de raízes de funções. O nosso primeiro exemplo é como calcular o valor de π utilizando métodos numéricos. Bom, algumas pessoas poderiam se perguntar para que a gente quer um método para calcular o valor de π, uma vez que ele seria conhecido. A resposta é: o valor de π não é conhecido. Nós conhecemos o valor de π com uma quantidade determinada de casas decimais. Matematicamente falando, π vale π. Quem fala que π vale 3,14 está certo somente em parte, porque π é 3,14 se considerarmos apenas duas casas decimais. Se considerarmos π como sendo 3,14159, nós estamos falando do π com 5 casas decimais, e assim por diante. Então, os recordes que são quebrados de vez em quando sobre a quantidade de casas decimais conhecidas do π é obtido através, entre outras formas, mas uma delas é obtida através de métodos numéricos. Como nosso assunto aqui é cálculo de raízes de funções, a gente pode se perguntar como construir uma função que tenha π como raiz, de modo que, ao procurar esta raiz, eu encontre o π. Uma função aqui, a mais simples que a gente pode obter, é a função f de x igual a seno de x. Ela tem infinitas raízes, que eu estou chamando aqui de lambda, mas uma delas é igual a π. Quer ver só? A gente pode fazer o gráfico do seno de x, com x variando de 0 até 2π. Deixa eu só colocar um comando aqui para resetar todas as variáveis do Maple. Comando restart, ele tem o efeito de zerar todas as variáveis do Maple. Se eu tiver utilizado o Maple anteriormente para alguma coisa, as variáveis terão valores já armazenados. Quando eu zero todo mundo aqui, eu agora posso fazer o gráfico. E aí eu vou ter aqui o gráfico entre a região 0 e 2π. E aqui eu já reparo que essa função tem três raízes. Uma delas é o 0, a outra é o π e a outra é o 2π, que é a periodicidade da função seno. Se eu fizer esse gráfico aqui agora entre menos 2π e π, eu vou observar 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Se eu aumentar a região de visualização, eu vou visualizar mais raízes. Lembrando que raízes, graficamente, são identificadas como os valores onde a função toca o eixo x. Então, aqui nós temos vários. E não fica difícil a gente perceber que se eu aumentar esse intervalo aqui de menos infinito para mais infinito, eu tenho infinitas raízes da função f de x igual a seno de x, porém, não fica difícil a gente ver que uma dessas raízes é o próprio π. Essa que está aqui, ó, é o próprio π. Então, se eu construir um método que me permita calcular raízes de funções com uma escolha apropriada de um valor inicial, eu vou obter essa raiz aqui, eu vou obter o π. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar o método de Newton-Raphson e aplicar para essa função. A fórmula geral do método de Newton-Raphson é xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Lembrando que f' é a derivada. Se a nossa função é f de x igual a seno de x, o método de Newton-Raphson vai se reduzir a esta forma. Xk mais 1 igual a xk menos o f, que é a própria função, sobre a derivada. A derivada de seno é cosseno. E a gente ainda pode simplificar mais, sabendo que seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, a nossa função de iteração, no final das contas, para este exemplo, vai ser xk mais 1 igual a xk menos a tangente de xk.
Então, se eu aplicar esta fórmula repetidas vezes, eu espero encontrar raízes da função f de x igual a seno de x. O que vai determinar se eu vou encontrar essa raiz, essa, ou qualquer outra que não esteja sendo visualizada aqui no gráfico, vai depender da escolha do x0. Se eu escolho um x0 perto do π, é muito provável que eu encontre o π. Se eu escolher um x0 próximo do 2π, é muito provável que eu encontre o 2π. Vale relembrar aqui que o método de Newton-Raphson tem um teorema que afirma que sempre vai existir um intervalo centrado na raiz, tal que qualquer escolha de x0 naquele intervalo converge para aquela raiz. Então, como eu sei que o valor de π é perto de 3, eu vou utilizar esta função de iteração com x0 igual a 3. E a gente vai ver o que acontece. Vou inicializar aqui o Maple com 50 casas decimais, porque eu quero observar como a precisão aumenta à medida que nós efetuamos o cálculo. O primeiro valor de x, que é 3. E agora eu vou utilizar a nossa expressão aqui da função de iteração dentro do cálculo do Maple, x menos tangente de x. Essa função eval_f, ela existe aqui simplesmente para representar este valor como um número com vírgula, né? Como um número decimal, e não necessariamente como uma fração, como poderia aparecer aqui. Então, para evitar o aparecimento de frações e garantir que os números sejam representados com vírgulas, eu coloquei o comando eval_f, que é para isso que ele funciona. Tá? Então, com x valendo 3, eu vou fazer esse cálculo e vou armazenar o valor numa variável que eu chamei de xn, de x novo. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. Logo no primeiro cálculo, eu já tenho xn valendo 3,14254 e assim por diante. Como a gente sabe que π é aproximadamente 3,14, depois 15,92,6, eu sei que aqui eu tenho apenas duas casas decimais corretas. Da terceira em diante ainda não está certo. Mas reparem, com uma única iteração, um único passo do método de Newton-Raphson, eu já obtive duas casas decimais corretas. Agora, para aplicar a mesma fórmula, eu tenho que aplicar agora para x valendo esse valor todo que foi calculado aqui. Para isso, eu faço aqui no Maple x receber a variável xn que eu acabei de calcular. Então, quando eu fizer x recebe xn, o x agora, ao invés de valer 3 como ele valia antes, ele agora vale o último valor calculado. E aqui eu coloquei uma instruçãozinha só para a gente verificar o quanto o nosso valor obtido está distante do valor exato de π. Eu estou subtraindo x do π, exatamente, do π quem ele é propriamente dito, que no meio é representado com P maiúsculo e minúsculo, e estou pedindo para ele mostrar com o formato com casas decimais. E vamos ver qual é a diferença, qual é a distância entre o nosso valor e o valor exato de π. E o Maple diz para a gente que é 0,0009 em uns quebrados. Ou seja, o nosso erro cometido, né, porque aqui a gente pode chamar de erro é a distância entre o valor que a gente tem e o valor que a gente gostaria de ter. E a distância entre eles é exatamente a subtração. Como eu não estou preocupado se é x menos π ou π menos x, para ignorar o possível sinal negativo, eu coloquei aqui a função ABS, que é o que a gente conhece em matemática como módulo. Tá? Esse ABS vem de Absolute Value, de valor absoluto, que é o módulo. Então, não importa se essa subtração vai dar negativa ou positiva, eu estou extraindo o módulo que vai ignorar o sinal. Ok? Então, aqui nós temos o erro igual a esse valor aqui. Quer dizer, já é um erro bem pequeno, né? Mas nós podemos efetuar de novo mais uma iteração do método de Newton-Raphson. Já calculamos uma iteração, vamos calcular agora a segunda, porque a variável x contém o último valor calculado. E nessa segunda iteração, reparem que o nosso valor agora já passou para esse aqui. Eu sei que π, com algumas casas decimais que eu me recordo aqui, é 3,14, 15, 92, 6, 53, 58. Ou seja, até aqui o nosso valor de π está correto. 3,14, 15, 92,
6,53 só diferiu aqui, nesta casa decimal em diante. Só daqui em diante é que está errado. Ou seja, com segunda iteração do método de Newton-Raphson, nós já temos o valor correto até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais corretas. Nós vamos fazer aqui agora a variável x receber esse novo x, que é para poder fazer a próxima iteração. E vamos calcular o erro aqui só para saber o quanto este nosso valor está distante do valor exato de π. Então vamos comparar o que vai aparecer em contraste com esse aqui, que é o que aparece nesse momento. Já aparece 2,89 tal, vezes 10 elevado a menos 10. Ou seja, 0,00, 9 zeros e depois o 2, tal. Casas de erro. Isso significa que esse nosso valor aqui já está muito preciso, como a gente já sabia aqui, porque por acaso eu sei que depois do 53 viria um 58. Então eu sei que está certo até aqui. Mas se a gente não soubesse, a gente poderia verificar subtraindo do valor exato de π. E a gente vê que já dá algo vezes 10 a menos 10, ou seja, um valor, o erro aqui cometido já é muito pequenininho. Mas a gente pode fazer mais uma iteração do método de Newton-Raphson, nada nos impede. A variável x já contém o novo valor de x que foi calculado, então eu posso agora recalcular essa linha aqui. E o nosso valor de π já pula para 3,14, 15, 92, 6, 53, 58, 979, 323, 84, 62, 64, 338, 32. Até aqui são as casas decimais que eu sei. Ou seja, na terceira iteração, o método de Newton-Raphson já esgotou a quantidade de casas decimais que eu sei de cabeça. Ou seja, a precisão com apenas a terceira iteração já foi enorme. Atribuindo esse novo valor à variável x e calculando o erro, a gente tem espantável erro de 10 a menos 30, ou seja, um erro muito pequenininho. E se a gente fizer esse processo indefinidamente, chega uma hora que o Maple se torna incapaz de calcular o erro exato e ele já diz que o erro é zero, embora não seja zero de fato. Mas é porque eu defini aqui 50 dígitos. Então, dentro desses 50 dígitos, o Maple já não consegue mais representar a diferença entre o aproximado e o real. Se eu pedir 100 casas decimais e começar a calcular tudo de novo, segunda iteração, onde o erro já era 10 a menos 10. Terceira iteração, 10 a menos 30. Vamos ver agora a quarta iteração. Reparem, quando eu aumentei para 100 dígitos, o erro já deixa de ser zero e passa a ser um número que tem 88 zeros, né? Ou melhor, 87 por causa desse um ponto aqui. Então, um erro de 1,7 vezes 10 elevado a menos 88 é um erro muito pequeno. Se eu continuar calculando, em algum momento eu vou estourar os 100 dígitos que ele está representando e o erro vai acabar dando zero. De fato, aconteceu na nossa quinta iteração. Então, aqui nesse exemplo, fica claro como é possível calcular valor de π com muitas casas decimais corretas utilizando apenas pouquíssimas iterações do método de Newton-Raphson, que é uma das maneiras de se calcular, né, de se tentar bater o recorde de casas decimais conhecidas de π. Os cientistas estão sempre tentando bater esse recorde. Eu não sei exatamente hoje qual é esse valor, de quantas casas decimais já são conhecidas, mas tudo depende de poder computacional cada vez maior para que, entre outras técnicas, uma delas é fazer com que esse método de Newton-Raphson seja calculado com uma quantidade muito grande de iterações. Tá? Vale ressaltar aqui que um empecilho para que esse valor seja conhecido com exatidão é o problema da aritmética computacional, que não é o caso do Maple, porque ele é um software algébrico, mas se a gente escreve um programa numa linguagem de baixo nível, como C, por exemplo, ou C++, o nosso programa fica suscetível a erros da aritmética de ponto flutuante que devem ser contornados utilizando
técnicas de programação de computadores, o que foge um pouco ao escopo aqui da nossa videoaula. Então, nós vamos a um segundo exemplo, que é como calcular a raiz quadrada de um número qualquer, que eu estou chamando de A aqui. Obviamente, se eu estou falando de números reais, eu estou supondo A maior ou igual a zero, utilizando apenas as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Em outras palavras, se você tem uma calculadora que efetua apenas soma, subtração, multiplicação e divisão, você pode calcular a raiz quadrada de um determinado número? Pode, utilizando o método de Newton-Raphson. Basta fazer o quê? Construir uma função que tenha a raiz de A como uma de suas raízes. E não fica difícil a gente perceber que x² menos A tem mais raiz de A e menos raiz de A como raízes. Porque se eu passar o menos... Calcular raiz significa igualar o f a zero. Igualando o f a zero, eu posso passar o A para o outro lado. Passando o A para o outro lado, agora eu extraio a raiz dos dois lados, eu vou ter x igual a mais ou menos a raiz de A. Então, utilizando a nossa função x² menos A dentro do método de Newton-Raphson, a gente sabe que a gente vai chegar, ou a gente espera chegar na raiz de A. O método de Newton-Raphson é xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Lembrando que a nossa função é x² menos A. Vamos voltar aqui ao que estava. Só para ficar bem claro que a nossa função é essa daqui. Então, aplicando a função aqui, e a derivada de x² menos A é 2x. Então, eu tenho aqui a fórmula do método, que eu ainda posso simplificar para ficar assim, tá? De uma forma mais fácil, porque aqui eu tenho uma exponenciação, uma divisão, embaixo da divisão eu tenho um produto, tenho uma subtração, outra subtração aqui. Posso simplificar isso dessa forma, tá? Daqui, usando álgebra simples, eu consigo chegar até aqui, onde a nossa fórmula se reduz a xk mais 1 igual a xk sobre 2 mais A sobre 2xk. E aí, tendo essa fórmula, a gente pode agora aplicar o método de Newton-Raphson para calcular a raiz quadrada de um determinado número. Vou definir o número de dígitos igual a 30, vou definir o nosso A como 3, ou seja, quero calcular a raiz de 3, e vou utilizar o x0 como 1. Uma observação que vale aqui é o seguinte: para calcular a raiz, o mais raiz de A, utilizando essa forma do método de Newton-Raphson, o x0, o nosso primeiro valor de x igual a 1, sempre vai funcionar. Tá ok? Por razões que em outra videoaula a gente detalha um pouco mais. E aqui eu vou utilizar a mesma estratégia que foi utilizada antes para o cálculo do π. Um xn, que é um x novo, vai receber a representação com um número que tenha vírgula da fórmula x sobre 2 mais A sobre 2x. Então, calculando isso daqui, eu já parto de 3 para 2. E, diferente do que a gente fez no exemplo anterior, porque eu podia ter o valor de π para comparar, eu quero utilizar aqui uma forma diferente para saber se eu já atingi a precisão ou não. Ao invés de subtrair de um valor exato, porque na prática, se a gente usa o método de Newton-Raphson para calcular a raiz de uma função, é porque nós não temos esse resultado exato, o que nós vamos fazer aqui é sempre subtrair dois valores consecutivos do método, o valor de x e o valor de xn, que é o valor novo. Eu subtraio os dois, que é para saber a distância entre os dois, e estou interessado somente no módulo, no absolute value, não estou interessado se é positivo ou negativo. E aqui ele está me dizendo que essa distância é igual a 1. De fato, né? Do 1 para o 2, a distância é 1. Ou seja, o meu erro cometido aqui ainda é muito grande. É um erro de 1 unidade. Para aplicar esse método, essa fórmula aqui de novo, eu tenho que pegar o valor de xn, que acabou de ser calculado, e jogar na variável x, porque é o que eu vou precisar colocar aqui e aqui. Então, eu vou fazer x receber xn, o x recebeu 2, e eu agora reexecuto o método de Newton-Raphson. Lembrando, é um método iterativo. Nós usamos a mesma fórmula,
repetidas vezes, até que o nosso resultado tenha uma precisão satisfatória. Executando agora aqui, eu obtive 1,75. Vamos tentar calcular qual é o nosso erro estimado, 0,25, um erro muito grande ainda. Então, de novo, eu atribuo esse xn para o x para poder recalcular. Xn recebeu 1,75, que é o valor que eu tinha calculado antes. De forma que agora eu posso reavaliar e reatribuir um valor para xn. Vou aplicar esta fórmula de novo, onde agora o x vai ser substituído por 1,75. E a gente vai ver que o resultado vai ficar cada vez mais próximo da nossa raiz de 3. Só um detalhe aqui, vamos supor que, na verdade, a gente conhece a raiz de 3, mas vamos supor que não conhecêssemos, né? Mas ela é 1,7320508756. 1,7 já está certo. Isso significa que quando eu calcular aqui, o 1,7 já vai se repetir. Eu só vou ter modificações daqui em diante. De fato, 1,732, ou seja, o 7 já se repetiu. Vou pedir para calcular a diferença agora entre o valor que eu tinha e o valor que eu tenho, o x e o xn. Essa diferença já é 0,01 e alguma coisa. Já começa a aparecer agora um erro pequenininho, né? Um erro em torno de 0,1, um erro um pouco maior do que 0,01, quase 0,02. E atribuo esse novo valor aqui de x, de xn, para x. Por quê? Porque para calcular isso daqui, eu preciso que o meu valor mais atualizado de x esteja na própria variável x. Calculo de novo. 1,7320,508. Até aqui eu sei que está certo. Então, olha só, nós já temos uma boa precisão até aqui com pouquíssimas iterações. Calculando a diferença entre o que eu tinha e o que eu tenho, eu já vejo que o erro esperado é 0,00009, ou seja, 4 casas decimais iguais a 0 e depois um 9. É um erro ainda um pouquinho maior do que 0,0001, né? Perdão, um pouquinho menor do que 0,001. E eu atribuo de novo esse valor para a variável xn, de modo que eu possa recalcular, reaplicar o método de Newton-Raphson. Peço para calcular o erro aqui de novo e ele já me dá algo em torno de 10 a menos 9. Já está bem próximo. Se eu atribuir agora esse novo valor para o x e recalcular, o meu erro já foi para a ordem de 10 a menos 18, um erro muito pequenininho. Calculando de novo, aplicando a iteração, o meu erro já chegou a 0. Na verdade, vale a pena relembrar, não é 0 exato, mas com 30 dígitos, o Maple já não foi mais capaz de representar o erro. Vamos verificar isso? Usar um exemplo cujo valor é conhecido é proposital para que a gente possa testar. Se eu pedir para o computador dizer para a gente quanto vale a raiz de 3, representando o número dessa forma, qual a diferença entre esse valor e esse? 34150, aqui 34151. Ou seja, a diferença só apareceu aqui e aqui. Certo? Então, se nós calcularmos agora a diferença entre a raiz de 3 propriamente dita e o nosso valor de x, o erro de fato está na ordem de 10 a menos 29. Ou seja, o erro só apareceu aqui. Um detalhe, aqui a gente só foi capaz de fazer essa conta porque a gente sabe calcular a raiz de 3. Se a gente vai utilizar o método de Newton-Raphson na prática, é porque a gente não sabe o resultado exato. Então, ao invés de calcular o erro dessa forma aqui, nós vamos calcular o nosso erro estimado dessa forma aqui. E a hora que o erro se tornar menor do que a precisão que a gente espera, a gente pode interromper o método. Então, eu vou reiniciar aqui todo o processo
E agora para calcular a raiz de 2, dizendo o seguinte: eu quero interromper o método quando o erro for menor do que 0,001, tá? E aí vem a pergunta: até quando eu vou executar o método? Quando a distância entre dois valores consecutivos de x se tornar menor do que 0,001. Então, a gente reinicializa aqui, coloca o a valendo 2, porque eu quero calcular a raiz de 2. O valor inicial de x sempre pode ser 1 para esse caso. E eu começo a fazer o cálculo. O nosso erro é 0,5 para o primeiro passo. 0,5 ainda é maior do que 0,001. Então, não posso parar aqui. Reatribuo o valor de xn para x e calculo de novo. Erro e reatribuo. Esse erro aqui ainda é maior do que esse aqui. Então, duas iterações ainda não foram suficientes. Terceira iteração. 0,0024 ainda é maior do que 0,001. Tem que calcular pelo menos mais uma vez. E, opa, o que nós encontramos aqui, o erro agora já é menor do que 0,001. Isso significa que nesta iteração eu posso interromper o método de Newton-Raphson e dizer: este é o resultado. Exato? Não. Mas esse é o resultado dentro de uma precisão de 0,001, ou seja, uma precisão de 10 a menos 3. Então, se a nossa precisão for essa daqui, eu posso dizer que o nosso valor xn igual a esse valor aqui. Ou, em outras palavras, eu ainda posso dizer algo bem mais interessante do que isso. Como a gente está querendo calcular a raiz de 2, eu ainda posso dizer que a raiz de 2, escrevendo ela aqui explicitamente, raiz de 2 é igual a este valor, mas ele está exato? Não, a gente sabe que ele simplesmente está dentro desta precisão. Dessa forma, ao invés de escrever como igual, eu vou escrever assim, como aproximado. Tá? Então, aqui a gente pode calcular a raiz de 2 dentro desta aproximação. Ele é aproximadamente esse valor. Com que precisão? A que foi estabelecida aqui. Se eu quiser uma precisão maior, eu executo o método mais vezes. Ok? Se eu quiser agora calcular a raiz de 5, mesma coisa. Inicializo aqui, troco o a pelo 5, o x1 pode ser o mesmo, e a gente fica executando o nosso método até que a gente chegue próximo o suficiente da raiz de 5. Vamos utilizar aqui a mesma precisão, 0,001, para ver até onde a gente precisa ir. Ainda está maior, provavelmente na próxima iteração já fica menor. De fato, já fomos para 9,18 vezes 10 a menos 7. Significa 0,6 zeros antes desse 9 aqui. Com essa forma eu posso garantir que essa precisão aqui já foi estabelecida, né? Já foi atingida. Ou seja, se eu estou calculando a raiz de 5, eu posso dizer que a raiz de 5 é igual a esse valor aqui. Claro que com a restrição desta precisão. Vamos verificar? Peço para ele avaliar o resultado de raiz de 5. E a gente repara 2,23606. Aqui eu tenho o 7,9, que aqui já está sendo representado como 8. Então, o nosso erro começa a aparecer desse valor aqui em diante. Porque esse 7,9 pode ser arredondado sem problema para o 8. Tá? Então, de fato, nós estamos dentro desta precisão aqui sem problema algum.
Então, só para encerrar essa videoaula, né, mostrar aqui o que eu prometi antes, que é no caso de termos uma função com infinitas raízes, se eu mudar o x0, eu posso fazer com que o método de Newton-Raphson convirja para outra raiz e não aquela que tinha convergido antes. Então, se eu trocar o x0 para 6, eu espero que agora o método de Newton-Raphson, ao invés de convergir para π, ele convirja para 2π, que está em torno de 6,28. Então, vamos verificar isso aqui, se é verdade. 100 dígitos, o nosso x agora, né, o x0, vai receber 6, e a gente vai começar a calcular a nossa função de iteração, para ver se realmente nós vamos chegar perto de 2π. E a gente verifica que sim, né? A gente verifica que o nosso método está se aproximando de 2π. Na verdade, para calcular o erro, eu tenho que colocar aqui x menos 2π. E eu vejo que com poucas iterações, o nosso erro já é na ordem de 10 elevado a menos 64. Então, para x valendo 6, ao invés de convergir para o π, eu convergi para o 2π, que é em torno de 6,28 e uns quebrados. Né? Subtraindo o x do 2π, o nosso erro já é da ordem de 10 a menos 64. Naturalmente, se eu trocar agora o x por um valor muito pertinho de zero, para quem será que o nosso método vai convergir? Vou trocar o nosso x0 por 0,1 e começar a calcular tudo de novo. Vou inicializar aqui, aqui. O nosso x, vou reduzir a quantidade de casas decimais, porque o nosso valor vai se aproximar de zero, então eu quero ter uma visualização um pouquinho melhor. Já passou de 0,1 para menos 0,0003, esse valor está bem mais próximo do zero do que o 0,1. Se eu atribuir para a variável nova e calcular o erro, agora o erro seria o próprio valor, né? Subtrair de zero é o próprio valor. Utilizando o método repetidas vezes, com 10 casas decimais, eu já cheguei ao zero. Se eu utilizar mais casas decimais, eu vou demorar um pouquinho mais para que o nosso programa aqui perca a capacidade de representar e transforme tudo em zero. O que significa que com 10 dígitos, eu já consegui uma representação do zero. Ou seja, eu tenho 10 casas decimais iguais a zero e eu só sei que da 11ª em diante é que eu tenho algum dígito diferente de zero. Então, é importante sempre relembrar que quando eu tenho infinitas raízes, é a escolha do x0 que vai definir para qual dessas raízes o nosso método vai convergir. Então, a gente encerra aqui essa primeira videoaula sobre tópicos em métodos numéricos, que se trata basicamente de resolução de exercícios, e não percam a segunda videoaula, onde nós vamos ainda utilizar o método de Newton-Raphson, mas conjugado com o chamado método da bissecção, para que a gente possa fazer uma boa escolha de x0, porque, como eu acabei de dizer, o x0 é que vai definir para qual das raízes o método converge. E, para fazer uma escolha do x0 adequada à raiz que a gente quer calcular, a gente vai aprender a utilizar um método chamado método da bissecção, que se baseia na existência de um intervalo que contém a raiz, na redução desse intervalo, e aí, uma vez que esse intervalo fica suficientemente pequeno, a gente escolhe um x0 qualquer dentro daquele intervalo e o método vai convergir para a raiz que a gente quer. Então, não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, acompanhar o nosso canal no YouTube, visitar nosso website e, em caso de dúvidas, ilustrandas@gmail.com. Agradeço a atenção até aqui, um abraço e até a próxima videoaula.